Então, a gente está gravando, né? E aí, o que é que vai acontecer? Essa aula de hoje, a gente vai estar resolvendo algumas questões que já estão resolvidas no roteiro de aula que tem lá no Classroom, tá? Então, na aula um, vocês têm uma aula gravada lá já, foi do semestre passado. Tem esse roteiro, tá? Feito lá no PDF, né? Tá feito no Word, tá salvo no PDF. E vai ter também essa aula gravada de hoje, que depois nós vamos salvar lá também. Então, por exemplo, essa questão aqui, nós vamos resolver daqui a pouco, né? É uma questão que envolve radicais. A gente mostrou na aula de ontem, né, que para resolver questões envolvendo radical, não existe regra para radicais tanto na derivação quanto na integração. Então, o primeiro passo a ser feito é você tirar, né, do radical, e para isso você vai transformar em potência, né? Então, a gente lembrou aqui, né, lá da regra da sétima série, e quando você tem uma raiz, né, geralmente essa raiz, né, tem um expoente dentro da raiz, e que indica o nível, né, da raiz. Geralmente, quando não tem, é porque é a raiz quadrada, né? Então, seria um 2. O m aqui equivaleria a 2. E o número qualquer dentro da raiz está elevado também ao expoente, né? Então, para você transformar isso aqui numa potência, né? Então, vai ficar x elevado ao expoente a uma fração, no caso. Vai ficar, sendo que o numerador da fração é o expoente, né, da variável, e o denominador é, o expoente do radical, certo? Então, aqui, então vai ficar dessa forma, né? Nesse caso aqui, ó, nós temos uma integral em que você tem que resolver, né? Uma, tem aqui uma constante multiplicando uma função, né? A raiz, envolvendo a radical, raiz cúbica, né? De x ao quadrado. Então, a raiz cúbica, né? Esse 3 é o valor do expoente da raiz. E o 2 é o expoente da variável, né? Então, aplicando essa regra aqui de cima, né? Então, o 2, o x vai ficar elevado a uma fração, sendo que o numerador é o 2, né? Que é o expoente da variável. E o denominador da fração é o 3, né? Então, a gente vai estar vendo isso, tá? Vai com mais detalhes daqui a pouco. Só que tá bem detalhado, tá? Depois vocês conferem lá. Nós vamos resolver mais outras questões, igual essa 10, né? Vamos resolver também, acho que essa 11. E uma questão dessa lista que está colocada aqui para vocês ir treinando, certo? Então, tudo que a gente vai estar escrevendo aqui agora, no programa Whiteboard, já está escrito lá no PDF. Então, vamos lá para o Whiteboard, né? E aí, a ideia é que a gente vai trabalhando aqui devagarinho, né? Então, olha só, aqui eu tenho uma questão que já foi resolvida, é uma questão bem simples. É quando eu tenho uma integral, né? Envolvendo aqui um quociente. Nós já comentamos para vocês, na aula de ontem, que na integração não existe regra para produto nem para quociente. Então, o que deve ser feito é um arranjo matemático ou utilizar alguma regra de integração para resolver, né? Mas uma regra específica para produto, para quociente, não tem. Então, nesse caso aqui, por exemplo, né? Como você tem uma constante, a gente geralmente, né, usa a regra da constante, tira um múltiplo por constante, né? Tira a constante do integrando, né? E aí vai sobrar 1 sobre x ao quadrado, d de x. A gente viu ontem, né, que uma forma de resolver isso aqui é reescrever a função, e na hora de reescrever, nós pegamos aqui esse x ao quadrado, né, que está no denominador, e levamos ele para o numerador. Tirando a variável do denominador para o numerador, o que acontece é que muda o sinal do expoente. Tá? Ele passa a ser negativo, tá? Então fica, né, a 4 quintos da integral de x elevado a menos 2d de x. E aqui fica mais fácil de integrar, né? Porque a gente já viu ontem a regra da potência, é só aplicar a regra da potência, né? Nós vamos somar mais uma unidade do expoente.
Então, menos 2 mais 1 vai ficar menos 1. E aí, esse somatório, né, ele vem aqui para baixo, né, dividindo, né, a variável. Então, vai ficar x elevado a menos 1 sobre menos 1. Então, aqui a integral foi feita, né? Já foi feita a integração. Tá? Mas cabe uma simplificação. O menos que está embaixo, ele obrigatoriamente vai para o numerador, né? Então, vai ficar menos 4, né, sobre 5. E esse x que está elevado a menos 1, né? Então, ele pode vir aqui para o denominador. Então, o resultado fica menos 4 sobre 5x. E aí nós colocamos um mais c, né? Porque nós estamos estudando integral indefinida, que é aquela integral onde não tem os limites de integração, né? Não tem os valores de a e b aqui no símbolo do integral, da integral. Então, vamos passar para essa questão. A próxima questão também é uma questão que vai envolver, né, radicais, certo? Então, a gente vai estar resolvendo essa questão com radicais, certo? E aí, o primeiro passo para resolver uma questão dessa, né, como a gente viu ontem, né, como a gente acabou de comentar, é tirar a função do radical, né? Certo? É tirar a função de radical. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo, então, você vai ter que tirar essa função do radical. Então, isso aqui vai ficar, ó, 1 sobre x elevado a quanto, pessoal? A gente viu isso agora há pouco, né? Acabei de mostrar para vocês. No caso aqui, fica x elevado a quanto? 2 sobre 3. Então, vai ficar x elevado a 2 terços. Né? Então, isso aqui falta o símbolo do integrando, né? D de x, tá? Como está no denominador, né? Então, o que nós precisamos fazer é para sair isso para passar para o numerador, né? Então, isso aqui vai ficar, então, ó, x elevado a menos, né? Porque aí vou ter que mudar o sinal, menos 2 terços d de x, tá? Então, o próximo passo agora, eu já reescrevi a função, então já tirei, né, da integral, já tirei da integral. Em seguida, né, passei para o... tirei da integral, desculpa, vamos lá, vamos voltar. O primeiro passo que a gente fez aqui foi tirar da raiz, né, tinham tirando da raiz. Como essa variável estava no numerador, no denominador, né, a gente passou para o numerador. E o próximo passo agora já posso integrar, né? Então, aqui vai ficar x elevado a menos 2 terços. Aí, mais Mais um. Pronto, perfeito, mais um, né? Ontem a gente fez uma bem parecido, né? Então, aqui fica menos 2 terços. Mais um também. Depois eu coloco mais c, tá? Deixa eu colocar logo aqui. Então, mais c, tá? A gente já fez a integração, precisa só somar isso aqui. Então, vamos trazer para cá. Então, aqui, ó, para quem está com dúvida ainda na parte de somatório, né, de frações, então, aqui eu tenho 3 aqui, e aqui embaixo eu tenho 1, né? Então, eu posso fazer aqui o MMC. Então, fica x elevado, né? Aí aqui fica menos 2. 3 dividido por 3 dá 1. 3 vezes 1, 3, né? Então, aqui em cima eu fico com 3. Aqui embaixo a mesma coisa, né? Então, calma, opa, desculpa aqui.
Então, aqui menos 2, né? Mais 3 sobre 3. Então, quando vocês somarem aqui, né? Menos 2 com mais 3, vai ficar x elevado a 1 sobre a 1 terço, né? Então, aqui vai ficar x elevado a 1 terço. Embaixo, 1 terço, né? Mais c. A integral está resolvida, só que aqui cabe, né, uma simplificação. Esse 3 que está aqui no denominador, na fração do denominador, ele pode vir aqui para cima. Então, vai ficar 3 sobre 1. Eu não preciso colocar o 1, né, quando está no denominador, então vai ficar 3, né, vezes o x elevado a 1 terço. X elevado a 1 terço, né, eu posso transformar isso aqui para raiz, né? Fica como? Como que vai ficar essa raiz aqui? Raiz cúbica de 1. Raiz cúbica de x elevado a 1, né? Então, não preciso colocar x elevado a 1, não é isso? Isso, só x. Pronto, então isso aqui fica o resultado, pessoal, certo? Então, esse aqui é o resultado. Se vocês quiserem tirar um print aí, né? Mas, como eu falei, a maioria dessas questões aqui já estão resolvidas lá, tá? Mas quem quiser tirar um print, vai estar aqui. Essa letrinha aí, bem bonitinha. A aula tá gravada, dá pra pegar na aula quando assistir de novo. Pronto, beleza. Então, vamos lá. Então, a gente resolveu então, essa questão 7, né? Então, recapitulando, né? Primeiro passo foi tirar aqui a raiz, né? Transformar essa raiz em potência. Como a variável estava no denominador, precisamos elevar ela para o numerador, né, antes de integrar. Para isso, a gente muda, né, o sinal da variável, então vai ficar negativo. Tá? E em seguida, nós simplesmente aplicamos aqui, né, o processo de integração, que somamos mais um, né, o expoente, e aí o resultado dessa soma ele vem para o denominador, tá? No final ficou x elevado a 1 terço, né, sobre 1 terço, e aí aqui coube uma simplificação, né? O 3 que está no denominador, que está na fração do denominador, ele consegue vir lá para o numerador, né? E o x elevado a 1 terço que nós fizemos foi transformar agora isso aqui em raiz, né? Então, ficou raiz cúbica de x mais c, tá? Vamos aqui agora para mais questões aqui. Então, bem, eu tenho essa questão 8, né? Questão muito parecida com essa anterior, tá? A única diferença aqui é que nós temos uma constante. E o que acontece? Aí, geralmente, os alunos se perdem bastante quando tem essa constante aí na frente. É um erro muito primário, mas vamos lá, vamos ver como a gente faz para evitar esse erro, tá? Só, o primeiro passo que vocês precisam fazer aqui vocês transformam, né? Vocês vão transformar aqui a raiz em potência, né? Como a gente fez. E outro passo é pegar esse número, né? Que está aqui no 4 quinto, que é uma constante, e trazer ela para fora, né? Então, o que nós vamos fazer é isso aqui, ó. Então, vai ficar aqui, então, igual. Vamos trazer aqui o 4 quintos, né? Para fora da integral, né? Integrando. E já vamos transformar isso aqui em raiz, né? Desculpa, em potência. Quanto que vai ficar isso aí? X elevado a quanto? 2 terços. A 2 terços. Então, perfeito. Então, x elevado a 2 terços d de x, né? Então, a partir daqui, nós já podemos fazer a integração, certo? Então, fica 4, né? Sobre 5 vezes, então, o x 2 terços mais 1. Quanto que vai dar? Vamos fazer direto. Não vou mais nem fazer a somatória de fração.
Quanto que dá, pessoal? 2 terços mais 1. E aí, ninguém vai me ajudar, não? Deu um terço, se eu não me engano. Vamos lá, ó. 2 terços mais 1. Ó. Vou fazer aqui do lado. 2 terços mais 1, então, ó, aqui nós temos o MMC, né? Então fica 3. 3 dividido por 3 dá 3 vezes 1, 2. Aí mais, né? 3 dividido por 1 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então isso aqui vai ficar 5 sobre 3, tá? Então, o somatório de 2 terços mais 1 é 5 terços. 5 terços, tá? Então, vamos levar para lá agora. Então, aqui vai ficar x elevado a 5 terços sobre 5 terços, né? E aqui tem o mais c. Bem, agora, né, a gente, no nosso primeiro passo, o próximo passo aqui, então, é Simplifica. simplificar, né? Se 3 vem aqui para cima, né, então 3 vezes 4 dá 12. 5 vezes 5, 25, né? E aqui tem a x elevado a 5 sobre 3. Isso aqui, transformando para a raiz, vai ficar quanto? Quem me ajuda aí? Ó, o 3, né? É O 3 raiz está cúbica embaixo. de Então, raiz x elevado cúbica, a 5. isso mesmo. Então, raiz cúbica de x elevado a 5, né? Mais o c. Bem, o que a gente poderia fazer é tentar simplificar o 12 e o 25, mas não sei se tem algum número que divida os dois, né? O 12 é um número par, dá para dividir por 2, mas o 25 não. O 12 divide por 3, o 25 não divide, né? Então não dá. Então a gente simplesmente, o resultado fica sendo esse aqui, ó. Então, 12 sobre 25, né? Vezes raiz cúbica, né? De x elevado a quinto mais c, tá? Então esse aqui é o resultado. Só alguma dúvida aí? Se tiver alguma dúvida, vão falando, tá? Tá ok, professor. Tá visível legal aí na tela para vocês? Tá tudo beleza. Tá ótimo, então. Então, beleza, vamos lá. Vou ver aqui mais algumas questões aqui. Então, olha, a gente tem essa questão aqui que já é parecida com algumas que vocês vão ficar de fazer aí, certo? É uma questão que envolve, né, soma de funções para integrar. Então, você pode seguir aqui dois caminhos, né? O primeiro seria integrar cada um, né? Igual a gente fez na aula passada. E o outro já é integrar direto, né? Tá? Olha, você pode fazer aqui, integrar cada um desse aqui, né? Então, por exemplo, esse 6, né? O 6 é uma constante, ele pode vir para fora, né? O 3 também e o 2 do x, né? Então, o que você faria é isso aqui, ó. Fica 6 vezes x ao cubo, né? D de x menos, né? O 3 está acompanhando o x, também é uma constante, é um múltiplo, né? Então, sairia para fora da integral. X ao quadrado, d de x também, mais 2x d de x, menos o 5, né?
5 pode vir para fora, como ele pode ficar aqui dentro, já que ele está uma constante sozinho, né? Então, isso aqui a gente integraria separadamente, ó. Então, aqui ficaria 6. Vamos lá, alguém me ajuda a responder. Quanto que é a integral de x ao cubo? Dá quanto? 3 mais 1, 4, né? Vamos lá, aqui, ó. Mantenho 3. Quanto é a integral de x ao quadrado, pessoal? X elevado a 3 sobre 3. Isso. Integral de x, quanto que é? X elevado a 2 sobre 2. E ali antes do x elevado a 2 sobre 2, professor, é mais 2, de acordo com a questão. Ah, tá, obrigado aqui. Opa. E aqui, por fim, tem o integral de 5d de x, né? Que aí vai dar 5x mais c, né? Então, a gente já resolveu, né? Aqui vai caber várias simplificações, ó. Então, vamos aqui fazer algumas simplificações. Tem um 6 e tem um 3, né? Ambos dá para dividir por 2. Então, aqui, ó, divido por 2, então aqui vai ficar 3. E aqui fica 2. Se 3 com 3 aqui eu corto, né? Se 2 com esse 2 aqui eu corto também. Então, eu consigo depois trazer aqui para baixo. Ó. Então, vai ficar 3 meios x à quarta a menos, né? X ao cubo, aqui é o mais, né? Que eu tinha errado. Mais x ao quadrado menos 5x mais c, né? Então, a gente resolveu a questão. Isso aqui é o resultado dessa questão aqui, então, pessoal. Eu poderia ter resolvido diretamente, tá? Sem fazer essa separação. Ó, se vocês poderiam ter feito assim, eu vou fazer a opção 2 aqui, como resolver essa questão, né? Eu já integraria direto aqui, ó. Então, 3 mais 1, né? Não dá 4, então ficaria 6 sobre 4, né? X elevado à quarta. Aí o 3x ao quadrado, né? Então, ficaria 3 sobre 3x ao cubo. O 2x, então ficaria 2x ao quadrado. Opa. 2x ao quadrado, né? Sobre 2, mais o 5x mais c. Então, isso aqui eu já resolvi diretamente. Ó. O que vocês fariam depois era o que nós fizemos há pouco, né? Que é as simplificações, né? Bota esse 3 com esse 3, o 2 com esse 2 aqui. Eu ficaria o 3, né? E aqui o 2. Então, chegaria nesse resultado, né? Chegaria nesse resultado, tá? Então, vocês podem fazer diretamente também, tá? Vejam só. O maior cuidado que vocês devem ter aqui é na hora de finalizar, tá? Em alguns casos, cabe somar. Aqui, ó, todas as variáveis aqui estão elevadas a diferentes expoentes. Se tivesse multiplicando, você poderia simplificar. Às vezes acontece os alunos virem aqui e fazer umas somas, né? Soma de coisa que não pode, né? Porque estão elevados a expoente diferente, certo? Então, tome cuidado nessa hora aí. Vamos, então, aqui resolver essa próxima questão, a 10. Então, essa 10 aqui é o seguinte, olha, a gente tem uma situação, né, que é aquela situação que a gente comentou, que você tem um quociente.
E quando você tem um quociente, você não existe regra do quociente para integração, né? Agora aqui, ó, observem que você tem a função com com única variável denominador. Então, aqui facilita esse tipo de resolução. Se fosse o inverso, esse x ao cubo tivesse no numerador e o x ao quadrado no denominador, aí ficaria bem complicado para resolver, né? Possivelmente só com integração por partes. Aqui não, como você tem o x ao cubo no denominador, e aí esse x ao cubo, na verdade, ele tanto vale para o x como para o 2, né? Então, fica fácil porque você pode fazer isso aqui, ó, você pode separar, né? Então, você tem aqui, ó, integral de x sobre x ao cubo, né? E aqui, ó, eu vou colocar um mais 2, né, sobre x ao cubo, certo? Vou colocar em parênteses aqui, colocar o d de x. Bem, quando está nessa situação, a gente mostrou na aula passada para vocês que aí a gente possível aqui a gente fazer o seguinte: esse x ao cubo está aqui, eu levo ele para o numerador, né? Esse aqui também, mas aí a gente já mostrou na aula passada que a gente já faz isso aqui como subtraindo, né? Então aqui vai ficar x elevado a 1 e aqui está x elevado a 3, como está no denominador, então você subtrai, né? Então vai ficar 1 menos 3. Então isso aqui vai ficar aqui, ó. Deixa eu só lembrar a regra de ontem, né? A regra de ontem é assim, ó. Então você tem aqui Opa! Acabei fechando aqui, pessoal. Desculpem aí. Ô, professor, é uma dúvida básica, que eu tenho uma dúvida. Esse negócio de colocar o parênteses pode também ser cochete ou tem que ser parênteses só? Pode ser colchete Também, né? Que eu também, vi né? algumas questões já resolvidas, eu fiquei em dúvida se tem alguma diferença. O parênteses é para indicar que esse dx e a integral é válida para os dois, entendeu? Esse dx Ah, aqui, ó, sim, entendeu? entendi. Então vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês aqui é o seguinte, ó, é que a regra que a gente mostrou para vocês é quando você tem aqui um x, ele está elevado a um expoente qualquer, né? Eu tenho aqui dividido por outro x elevado para outro expoente, vamos colocar um z aqui, tá? Então, isso aqui eu posso deixar tudo no numerador, só que aí você tem que fazer o seguinte, ó, z, n menos z. N menos z, né? Então, aqui no caso, ó, é 1 menos 3, né? Então, ficaria aqui x 1 menos 3 mais, aí eu mantenho o 2 aqui, e esse x que está aqui, x ao cubo, ele vai, né, para o denominador, com sinal de negativo. D de x. Perfeito, né? A partir daqui a gente já pode fazer a integração, viu, pessoal? Até que eu já posso integrar. Então, vamos lá, né? Ó, isso aqui, né? 1 menos 3 é menos 2, né? Então, menos 2 com mais 1, eu vou ter aqui x elevado a menos 1 sobre menos 1. Aqui eu tenho mais, né? 2 menos 3 mais 1, então vai ficar x elevado a menos 2, né? Sobre menos 2. Como eu falei para vocês, eu poderia colocar um mais c aqui, mas eu vou deixar para colocar no final, já que a gente tem ainda algumas etapas a ser feita, né?
Aqui, ó, então, esse menos 1 que está aqui no denominador, desse primeiro item, né? Ele vai ter que subir, né? Então, o sinal vem para cima, igual nesse segundo termo também, eu tenho menos 2 aqui. Então, esse menos com mais vai dar menos em cima, né? Como eu tenho 2 aqui, tenho 2 aqui, né? Eu posso estar simplificando isso aí, ó. Então, eu consigo simplificar, né? Esse 2 com esse 2, tá? Então, aqui vai ficar menos 1 sobre... Vou trazer o x para baixo, para que ele está com o sinal negativo em cima, né? Então, aqui vai ficar menos, né? 1. E aqui vai ficar x. Era menos 2, então vai ficar... Embaixo ele vai ficar positivo, né? Mais c, né? Então... Eis aqui o resultado, né? Alguma dúvida? Não, pessoal. Então, beleza. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais essa questão aqui. Aí depois vai a equipe do... É o Andrei, né? Que falou que ia poder resolver a questão dele agora. Isso, eu e o Gabriel. Pronto. Então, já se prepara aí que depois dessa aqui são vocês aí. Olha Tranquilo. só. Essa questão aqui ela é bem parecida com a anterior, tá? Bem parecida com a anterior. A única diferença é que o denominador ela tá com uma variável, né, que está dentro de uma raiz. Então, pessoal, situações como essa não tem segredo, né? Primeiro passo, então, trazer para cá é tirar da raiz, né? Então, vai ficar quanto quando tira da raiz aí? X elevado a quanto? Meio. No meio. 1/2, perfeito, né? E em cima, 2x mais 5 d de x. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior, né? Então, eu vou ficar com 2x, né, sobre x elevado ao meio, mais o 5, né, x elevado ao meio. Então, próximo passo agora, então, já é a gente fazer aqui, né, essa subtração, pessoal. Então, quando eu subtraio aqui, ó, 1 menos 1/2, né? 1 menos 1/2, então vai ficar x elevado ao meio. X elevado ao meio. Mais aqui o 5 vezes o x. Esse x aqui tá, ele não tem variável em cima, então simplesmente eu levo para cima menos 1/2. Menos 1/2, tá? Então, e aqui a gente já pode integrar, então, tá? Então, aqui vai ficar, então, 2x, né? 1/2 mais 1 dá 3/2. Então, fica 3/2 aqui embaixo. Tá certo, Guilherme?
E aí mais, aqui ó, 5, né? Menos 1 mais 1, menos 1 meio mais 1, então vai dar x elevado a 1 meio, tá? E teria o mais c, né? Então, basicamente, nós vamos fazer aqui agora é simplificar. A questão já está, o integral já foi resolvida, né? Se 2 aqui, ele vem para cima, então 2 vezes 2 vai dar 4, sobre 3. X elevado a 3 meios, então eu posso transformar isso aqui em raiz. Vai ficar raiz quadrada, né? De x elevado ao cubo. Mais, esse 2 também vem para cima, então 5 vezes 2, 10. Não preciso colocar 1. Raiz quadrada de raiz quadrada de x. Mais c. Então, eis o nosso resultado final, tá? Pessoal, tem hora aí que a escrita fica mais difícil, mas eu acredito que está legível aí, né? Vocês estão conseguindo ler tranquilo a questão, né? Sim, foi, dá para acompanhar bem. Beleza, então tá. Bem, é isso, tá? Então, vamos lá agora aqui para a questão aí que o pessoal resolveu. Eu vou descompartilhar a tela. E aí o André e o Gabriel, não é isso? Isso, professor. Vocês podem apresentar aí. Você está conseguindo ver a tela, professor? Agora sim. Ah, tranquilo. Bom, a dupla ficou eu e o Gabriel, né? O Gabriel Cunha. A questão 7 e a questão 17. Eu vou responder a questão 7 e o Gabriel vai ficar com a questão 17. Aqui a gente tem uma integral de 2, raiz cúbica, raiz de x. Eu isolei a constante e eliminei a raiz, né? Que é x elevado a 1/3. E aqui eu passei a... Não, eu tô com a setinha, tá, professor? Porque é uma imagem. Tá. Eu repeti a constante com a integral e subi o x, né, de forma negativa. X elevado a menos 1 sobre terceira. E aqui eu já comecei a aplicar a regra da potência simples. Tá? Eu utilizei a regra da potência simples. Repeti o 2, que é a constante. X elevado a menos 1 sobre 3, mais 1, sobre menos 1 sobre 3, mais 1. Onde eu encontrei, repeti a constante. Tirei o MMC, deu 2 sobre 3, sobre 2 sobre 3. Aqui eu inverti, né? Eu subi o 3, ficou 3x elevado a 2 sobre 3, sobre 2. Como tinha constante aqui sobre 2, eu já saí eliminando aqui. E aqui no finalzinho eu transformei esse resultado aqui em raiz para dar o resultado final. 3 raiz cúbica de raiz de x elevada ao quadrado mais c. Tá ótimo, perfeito. Eu não sei se Conferiu o foi muito resultado lá no rápido. final? Você conferiu Sim, o resultado professor. lá? Pronto, Conferi. beleza. Eu estou passando as questões simples para vocês, porque lá no final do livro tem o resultado, né? Bateu certinho. Tranquilo, professor. Tá Bom, ótimo. aí Pessoal, alguém tem alguma dúvida com o Andrei?
Não, professor, perfeito. Bom, agora o Gabriel vai ficar com a questão 17. Passei. Então, a gente, como ele falou, a gente ficou com a questão 7 e 17. E a questão 17 é uma derivada de 8x à quarta mais 4x à terceira menos 6x ao quadrado menos 4x mais 5. Então a gente primeiro fez a... É que a gente fez, cada um fez duas questões, só fez as duas questões e no final deu uma conferida para ver se... Aí eu tinha tirado a constante de fora da derivada, mas tá junto, não tem problema. De cada um. E depois a gente aplicou a regra da potência simples em cada um deles. Isso. No final a gente simplificou, cortou os que davam para simplificar, o 4 por 4, dividiu 6 por 3 e foi simplificando. E no final, que simplificou, deu esse resultado completo aqui. E colocamos no final mais C, que não colocamos na parte de cima e deixamos para colocar só no final. Alguma dúvida? Pronto. Alguma dúvida, pessoal? Não. Tem não, né? Então tá, muito obrigado aí, viu? Ficou bom mesmo o trabalho de vocês aí. Imagina, professor. Tá, deixa eu só fazer aqui uma coisa aqui, que eu vou abrir para vocês aqui o Classroom novamente. Vou abrir o Classroom novamente para vocês aí, porque aí fica o seguinte, olha, tá, deixa eu editar aqui rapidinho. Tá. Olha, lá no Classroom tem um item que é trabalhos, tá? Então, aí vocês já incluem lá, ó, vocês entram lá e aí vocês vão colocar esse trabalho que vocês fizeram, certo? Que depois eu vou dar nota. Cada trabalho desse vai valer uma nota, né? Então, essa lista possivelmente vai valer meio ponto. Vocês vão colocar lá, tá? E aí a gente vai fazendo, de forma que a gente chega aí a questão daqueles 4 pontos, né? Que cada um vai obter com os trabalhos, certo? Então já o André e o Gabriel, você já pode já incluir depois lá no Classroom, tá? Essa atividade que vocês fizeram aí. Tá ok, professor. Cada um colocar a atividade ou bastão só? Se colocar só um só, eu vou entender, né? Se colocar os nomes. Ok. Tá? Então tá, pessoal. Para hoje é isso, né? A gente para por aqui. Se ninguém tiver nenhuma dúvida, a gente se encontra na quarta-feira. Até mais, professor. Tudo ok. Tudo bem. Ok. Então tá. Até a próxima aula. A todos aí. Até a Tchau, próxima tchau, aula. professor. Bom final de semana. Tchau, professor. Até quarta-feira. Tchau. Muito boa aula. Obrigado. Tchau, professor. Valeu. Até mais.